Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um Solar TV aqui entrevista. Hoje recebendo aqui a Zilda Costa, também faz parte do time da BGD e com muitas novidades aí pra gente falar um pouquinho hoje aqui, né? A gente sabe que foi sancionada a Lei 14.300, o tão famoso PL 5829, e muitas novas oportunidades de negócios se abrem. Eu prefiro pensar assim, Zilda. Então, seja bem-vinda, Zilda, e vamos falar um pouquinho dessas novas oportunidades de negócio. Como que você enxerga isso? Vamos sim, muito legal estar aqui no Solar TV, Ricardo, com você. A gente nem precisa falar onde está, porque seu programa é nacional, então não importa, né? Se eu estou em São Paulo, se eu estou no Rio, se eu estou em Brasília, mas parabéns aí pelo trabalho que você tem executado. Eu sou conselheira da BGD esse ano de 2022 e 2023, sou diretora da H2 Energy, que fica em São Paulo, e sou também coordenadora do grupo de trabalho regulatório da BGD. Então, a gente vai fazer esse ano um esmiuçado aí da Lei 14.300, bem detalhado, no modelo mesmo de coordenação regulatória. Porque para muita gente tem uma dúvida que a lei foi implementada, mas ela não entra imediatamente com todas as cláusulas em vigor, porque precisa de 6 meses de trabalho da ANEEL, que é para regular como vai funcionar determinadas cláusulas. Então, tem coisa que entra imediatamente em vigor, que não dependa de mudança de sistemas das distribuidoras, ou que não dependa de regulação da ANEEL, e tem coisa que não entra. Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho isso aí, o pessoal tem muita dúvida, né? Eu preparei um material para vocês, será que eu posso projetar aqui, Claro, Ricardo? por favor, o pessoal tem muita dúvida. Enquanto você abre e compartilha esse material com a gente, uma pergunta só relacionada a isso que você acabou de colocar. Quando começa, né? Então, são 6 meses, são 12 meses. Vou te dar um exemplo prático aqui. A partir de hoje, se eu for fazer uma conexão de uma usina na microgeração, remota, essa usina vale a regra antiga ou não? Essa usina vale a regra antiga. Durante os 12 meses, que é o período de vacância, né, Ricardo, a gente continua nas mesmas regras e a lei ela não derrubou a 482. Nos itens que ela é conflitante com a 482, vale a lei, mas a 482 continua vigente e as distribuidoras continuam trabalhando da mesma forma com essa legislação vigente. E vai ficar um pouquinho mais claro aí para você depois dessa explicação. Posso compartilhar aqui? Claro, compartilhe a tela com a gente, por favor. Vamos lá. Consegue ver aqui minha tela? Sim. Então, eu vou tentar ser breve, apesar que essa lei, Ricardo, ela não precisava ter um monte de coisa técnica que tem, porque ficaria para a regulação da ANEEL, mas ela entrou, se o legislador quis colocar tanto item técnico aqui, e a gente entende que pode ser uma coisa boa, né, para evitar mau entendimento, então a gente vai seguir com a parte mais técnica também da lei aqui, não só jurídico, né? Então, as ações legislativas, ela começou no plenário da Câmara, dia 10 de dezembro, e aí a gente acompanhou tudo que aconteceu em aprovação de comissão Justiça, na comissão de Finanças, depois a votação na Câmara dos Deputados, foi remetido para o Senado Federal, e a gente acompanhou o ano de 2021, foi muito intenso com isso, né? Apesar dela ter sido redigida em 2019, o ano de 2021 é que foi efetivamente o ano dos acordos. A sanção presidencial aconteceu, então, dia 6 de janeiro de 2022, quando a lei passa a valer, e ela foi publicada no Diário Oficial no dia 7. Aqui eu deixo o link aqui ao lado onde a lei está publicada no Diário Oficial, tá? Para vocês. Ah, legal. Um dos itens que o pessoal mais tem me perguntado, Ricardo, é sobre a TUSG.
a TUSG entra, eu já consigo ter economia imediatamente. Então, a TUSG passará a ser cobrada a partir do momento que você fizer uma solicitação de acesso e vier aquele contrato de uso do sistema de distribuição, não tem mudança no sistema da distribuidora. Como não requer mudança em tese, a distribuidora já poderia aplicar a TUSG para esses contratos. Então, não seria enviado para você, junto com o parecer de acesso, a CUS de carga, seria enviado a TUSG. Só que o que acontece? A gente precisa aguardar um período para ver como funciona. Em tese, como não tem mudança de sistema da distribuidora, imediatamente ela poderia te mandar um novo contrato, um novo modelo, aqui já poderia ser implantado imediatamente. E eu deixo o link aqui para alguém, quem quiser procurar, ela está no site da ANEEL e ela representa a TUSG 1/3 da TUS de carga. Então, é um valor de economia para os projetos que estão em andamento, que também muda, mas não muda imediatamente. Os projetos que estão em andamento ou já implantados, ele muda no momento da revisão tarifária de cada distribuidora, tá? Vamos lá, para o próximo. Então, olha, vamos falar um pouquinho de componente tarifária. As pessoas têm muitas dúvidas de como vão pagar a TUS de fio B escalonado. Então, eu fiz esse slide aqui mostrando para vocês o seguinte: geração junto à carga, geração compartilhada, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, autoconsumo remoto até 500 kW e fontes despacháveis de qualquer modalidade, eles não vão começar, a partir da solicitação de acesso que fizer em janeiro de 2023, não vão pagar todas as componentes de uma vez só. Vai pagar escalonado, 15% por ano até o ano de 2029. E quem solicitar a partir do 13º mês da publicação da lei, o que acontece? O Conselho Nacional de Políticas Energéticas ele está fazendo durante 6 meses orientações para que a ANEEL regule, para que a ANEEL tenha como ela vai calcular os benefícios de GD a partir de 2030. Então, por isso, porque ela demora esses 6 meses, quem entrar do 13º ao 18º mês ainda não conhece esses componentes tarifários, porque a ANEEL ainda não fez esse trabalho. Então, entraria nessa regra tarifária aqui de baixo. Ou seja, ao invés de pagar 15% logo no primeiro semestre de 2023, vai pagar 15% do fio B, das componentes tarifárias, a partir do segundo semestre, e assim por diante. E aí, empresas que fizeram a solicitação de acesso entre o período de 13 meses a 18 meses da publicação da lei, passarão a pagar até 2031 as componentes tarifárias e não até 2029, tá? E lembrando que o direito é adquirido para todas que fizerem a solicitação de acesso antes do final de 2022, antes do dia 5 de janeiro de 2023. Tá bom? Que é o que a gente está chamando de direito adquirido, né? Eu vou passar a página agora, que a gente falou sobre essas geração junto à carga aqui, e falta o autoconsumo remoto de 1 mega, e a gente precisa falar que é um outro quadro, né? Você está vendo uma nova tela, Ricardo? Tô sim. Peraí, não, ainda não. Você vai para 4 agora, né? Isso. Ainda não tô vendo. Tela Agora 4. sim. Tá vendo? Então, as componentes tarifárias para quem tem alto consumo remoto acima de 500 kW em fonte não despachável, fica na regra do fio B, e também a geração compartilhada quando o consumidor tiver mais do que 25% dos créditos. O que acontece com ele? A partir da solicitação de acesso que for feita de 5 de janeiro de 2023 em diante, eles já passam a pagar 100% das componentes tarifárias, que são essas aqui de baixo que eu coloquei para vocês. O que é mais ou menos 28% da tarifa. Olha, 100% do fio B. Deixa eu só te perguntar uma... Uhum. Essa modalidade aí, do jeito que está aí,
essas porcentagens, elas não inviabilizam, praticamente matam muitos negócios? Não, não, porque tem componentes que compensam. Por exemplo, quando você deixa de pagar a TUS de carga, que ela e passa a pagar a TUS de G, que é 1/3 da TUS de carga, compensa essa componente, o pagamento dessa componente tarifária, que diminui muito pouco a viabilidade do projeto. A gente ganhou muito com essa legislação, porque trouxe muito benefício para a gente. Então, eu vou mostrar para você no quadro a seguir o que é favorável e o que realmente a gente perde, né? Uhum. Eu coloquei aqui quais são as novas componentes tarifárias. 100% do fio B, que é mais ou menos Está no slide 28%. 5 ou no 4? Não, estou no 4 ainda, nessa Tá. parte vermelha aqui Tá, embaixo. tá. Você consegue ver essa partezinha vermelha? Consigo sim. Olha, 100% do fio B é mais ou menos 28% da tarifa líquida. 40% do fio A é mais ou menos 4% da tarifa líquida. 100% do P&D é mais ou menos 0,5% da tarifa, e 100% da tarifa de fiscalização de serviços é mais ou menos 0,15%. Somando isso tudo aqui, a componente tarifária que GD não pagava era mais ou menos, fica mais ou menos em 30%. Lembrando que todo mundo que se conectar até 5 de janeiro de 2023 não paga essas componentes tarifárias, tá? Essas componentes, elas vão ser 100% para quem for autoconsumo remoto, cobrada, né? E para quem for geração compartilhada, quando um consumidor tiver mais do que 25% dos créditos, tá? E reforçando, tá, Ricardo? Não inviabiliza o negócio. Diminui um pouquinho a taxa de retorno, mas não inviabiliza. Vamos falar dos benefícios em geral, porque eu acho que o investidor ou o integrador, ele tem muita dúvida do que efetivamente ele está ganhando, né? Ou perdendo. E aí fica nos grupos de WhatsApp, ou mesmo conversando e nas feiras e nos congressos, o pessoal fala assim, a legislação vai matar a GD. E isso não é verdade, a gente vê que não é verdade, tem muito benefício também. Você está conseguindo ver a minha tela 5? Sim, estou conseguindo ver a 5 agora. Eu vou passar bem rapidamente, eu preparei nessa tela alguns benefícios de GD, da publicação da lei, que traz para o negócio de geração distribuída. Olha, valoração dos créditos. Escalonamento crescente conforme a modalidade, chegando a 100% do fio B. Isso é uma coisa boa para quem vai fazer uma modelagem financeira, já sabe quanto vai pagar de tarifa, das componentes tarifárias até 2029, até 2030, 2031. E que tem o direito adquirido se conectar antes, por 24 anos. E como é que ela perde esse direito adquirido? Encerrando a unidade consumidora, tendo alguma irregularidade na medição, ou aumentando a potência da usina. Se aumentar a potência da usina, perde o direito adquirido apenas para a parte ampliada do sistema. Então, a gente não perde o direito adquirido para o que foi conectado antes, nos 12 meses aqui do período de vacância, tá? Mudança das regras pelas concessionárias, isso é uma coisa muito positiva. O pessoal reclama demais quando tem que buscar alguma coisa na distribuidora e que ela muda a regra com muita agilidade. Uma semana estava fazendo uma solicitação de acesso de um jeito, na semana seguinte é de outro, e agora a legislação traz que ela só pode mudar com antecedência de 90 dias para entrar em vigor. Ou seja, pode mudar o que precisar ser mudado, mas o investidor, o integrador, vai saber com 90 dias de antecedência, não vai ser pego de surpresa. A legislação trouxe condomínio edilício ou voluntário, mais associações, além do que a gente já tinha antes de modalidade de geração compartilhada, que era cooperativa e consórcio, tá? Aí o pessoal pergunta, o que é condomínio edilício? É um prédio de edifício, são os apartamentos mesmo. E essas modalidades vão poder entrar em geração compartilhada de energia, e que a lei antes não falava nem de associações e nem de condomínio edilício ou voluntário, tá?
Na outra parte aqui da apresentação, eu reforço a TUS de G, que eu já falei, ao invés da TUS de carga, é um benefício para todos os projetos de mini geração distribuída já existentes, e os já existentes só a partir da revisão tarifária, tá? E aí o pessoal pergunta, mas qual vai ser o meu documento que vai me garantir esse direito adquirido? É o protocolo da solicitação de investimento. Eu vejo muita gente fazendo apresentação, cometendo esse pequeno erro, falando assim, se eu conectar a minha usina nos próximos 12 meses, eu tenho direito adquirido. Não é melhor do que isso. Se eu tiver um protocolo de solicitação de acesso, se eu protocolar essa solicitação até na véspera desse período de vacância de 12 meses, esse é o meu marco do direito adquirido. Mesmo que eu não conecte, não é conectar, sair correndo para construir em 12 meses. E aí tem um item importante, eu tenho que construir em 12 meses a partir do parecer de acesso. Então tem essa dificuldade, essa dúvida aí. Então, uma coisa bacana. Quer falar, Ricardo? Só perguntar um negócio sobre isso aí. Vamos pensar que eu vou construir uma usina. Dezembro novembro, eu faço o parecer de acesso, a solicitação de acesso em novembro. E aí, ok, sai a solicitação de acesso pela concessionária. A partir de novembro de 2022, eu tenho 12 meses para construir essa usina, correto? Exatamente isso. 12 meses após o seu parecer de acesso, o período para construir. Mas vão valer as regras tarifárias atuais, até 2045. Né? Então, a vistoria saindo antes desse vencimento, né, eu solicitando o parecer de acesso, saindo o parecer. Lá no mês, faltando um mês para acabar esse prazo de 12 meses, eu solicitando a vistoria, vale a regra antiga. Vale a regra antiga. Se eu não solicitar a vistoria a tempo. Exatamente isso que você está falando. E aí tem uma coisa também, todas as pendências da distribuidora, o pessoal tem muita dúvida assim, poxa, mas ela me deu um prazo de 400 dias para conectar a rede, então eu não vou cumprir esse prazo de 12 meses, né? A legislação fala retirados os prazos da distribuidora. Então, o pessoal não tem que se preocupar, toda a parte que o investidor, o construtor, o EPCista tem que fazer, tem que ficar dentro desses 12 meses. Faltando apenas a parte da distribuidora para tirar desse cálculo, né? O biohabitante, agora, é uma dúvida que o pessoal tem muito também. O que traz para a gente? A resolução 414, no artigo 100, ela dizia que poderia ser biohabitante, se enquadraria como biohabitante quem tivesse junto à carga até 75 kW, poderia optar por pagar a tarifa do grupo B. Mas era a resolução 414. A 482, a resolução de GT, não dizia isso. Então, muita gente conseguiu fazer isso por um tempo e depois a distribuidora cortou, não estava fazendo mais. Então, a legislação 14.300, que foi publicada no Diário Oficial dia 7 de janeiro, ela traz que você agora está explícito na legislação, que é um direito seu, pedir para pagar a tarifa do grupo B, mesmo que você se conecte em 75 kW, respeitado a potência do transformador de até 1,5 vezes, ou seja, aqueles 112,5 kW. Isso é uma coisa bem legal para quem quer fazer usina de microgeração e não pagar nem TUS de G, nem TUS de carga, né? Vamos falar um pouquinho de período de transição, que são os 12 meses a partir de publicação da lei. Então, já repeti aqui, a publicação da lei foi dia 7, o período de transição vai até dia 6 de janeiro de 2023. Aqui eu já estou na próxima página e eu trago alguns assuntos bem bacanas também. Sistemas híbridos, por exemplo. Agora a lei explicita a possibilidade do sistema ser híbrido, de poder conectar-se no sistema de compensação de energia elétrica. Então, antes, se você quisesse conectar um sistema híbrido, você teria que pagar 2 demandas, um para cada fonte. Se fosse uma fonte hídrica junto com uma fonte solar, você ia pagar as 2 demandas. E hoje não tem mais isso, a lei explicita que você pode ter um sistema híbrido se conectando no sistema de compensação.
basta a ANEEL regular como é que vai ser essa cobrança. Legal. Baterias nas usinas de fonte solar. Esse item é super legal, Ricardo, porque a transição para quem é fonte despachável, ela é mais amena. Você vai pagar em 6, 7 anos as componentes tarifárias. O que a legislação está dizendo? Eu vou considerar você que é solar como uma fonte despachável e a transição vai ser mais amena para você, desde que você tenha um sistema com até 20% de armazenamento em bateria. Então, é importante que para solar ser considerado como uma fonte despachável para ter regras mais amenas de pagamento de tarifa. E a gente sabe que bateria não é um assunto muito financeiramente compatível, mas pelo menos a legislação já abriu, já considera, e para a gente começar a trazer para o mercado novas ideias aí, principalmente quem investe em bateria, né? Entendi. Sistemas ancilares vai ser regulado também pela ANEEL, mas as distribuidoras poderão contratar através de chamada pública os integradores, os investidores, as usinas em construção para prestar serviço que a distribuidora chama de serviço ancilar. Então, ela vai poder contratar as usinas de GD através dessa chamada pública. A legislação também fala sobre possibilidade de unificação de titularidade nas faturas de energia das associadas para um consumidor gerador responsável pelo empreendimento. Então, o que ela está dizendo? Todos os condôminos, todos os consorciados podem pegar a sua fatura e colocar no nome do consumidor líder. E assim a gente tem um único consumidor, num único nome, numa única titularidade, provavelmente trará o benefício de isenção de CMS, que hoje os condomínios não têm, a geração compartilhada não tem, né? E transferência de titularidade da usina. Está proibida a transferência de titularidade ou do controle societário do titular da unidade de mini geração até a solicitação de vistoria sob pena de cancelamento do parecer de acesso. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu hoje, por exemplo, aqui na H2 Energy, a gente vai fazer um parecer de acesso no nome da H2 Energy, a gente não vai fazer o parecer de acesso direto no nome do cliente. Quando eu for conectar o cliente, que eu construir a usina, que eu tiver feito tudo, aquele parecer de acesso está no meu nome e o controle societário daquela SPE está no meu nome, está no nome da H2 Energy. E a gente vai colocar no nome do cliente, por exemplo, o cliente da H2 Energy Burger King. E aí, quando eu transfiro para o cliente, a legislação está permitindo transferir apenas ou o controle societário ou a transferência de titularidade do parecer de acesso no momento da solicitação de vistoria. Eu não posso pedir antes. Então, se eu pedir antes, ela cancela o parecer de acesso. É importante o pessoal ficar atento aí que momento que a usina passa para o nome do cliente, né? Então vamos pensar assim, e uma usina no formato de locação, né? Tem muitas usinas pequenas aí de microgeração locadas, que você loca o equipamento. Vamos pensar que esse equipamento está no nome de um condomínio, está alugado para um condomínio. Então, amanhã ou depois esse condomínio cancela esse contrato. Eu passo essa energia, essa fazenda solar para outro nome. Eu perdi? Não, na verdade, a legislação está proibindo não o depois, ela está proibindo o antes. Porque a distribuidora tem muito problema de você estar no meio de um parecer de acesso ou de uma análise de parecer de acesso do integrador enviar já a mudança, aquela empresa já mudou de nome, aquele parecer de acesso não é mais seu, já é de outra pessoa. Então, ela está botando uma restrição que durante o período que você solicitou até a vistoria, tem que ficar no nome o parecer de acesso de quem solicitou, não pode mudar. Então, não é o depois, é o antes, né? Tá.
Então, bacana. tá? Então, quer dizer, essa empresa você pode mudar tranquilamente de locatário, vamos dizer assim, É. sem problema nenhum. Só não pode mudar enquanto você estiver construindo a usina. No Tá, momento que você solicitar a vistoria, aí você pode mudar, né? ok. A gente continuando aqui, a gente vai falar sobre venda de créditos. As distribuidoras poderão comprar créditos que não foram compensados através de chamada pública, né? Não compensados, e ela vai fazer isso através de chamada pública. Então, a gente não sabe ainda como vai funcionar, por que valor que ela vai comprar esses créditos, como é que ela vai pagar, quando vai pagar, mas já é um modelo conhecido internacionalmente, Ricardo, que é chamado de feed-in tariff fora do Brasil, né? Aqui a gente trabalha no modelo net metering, que é o encontro de contas. Então, no Brasil não vende crédito, não vende geração. Vai poder passar a vender, mas tem que ser regulado pela ANEEL, né? É legal a gente pensar que a ANEEL agora ela vai dizer o modus operandi dessa lei, que é a regulação. Tá. Então, ela vai dizer, é o formulário tal, é o documento tal, a norma desse jeito, Mas nesse está previsto. prazo. Exato, ela vai prever. Legal. Iluminação pública também, Ricardo, a legislação diz que vai Só poder uma pergunta participar do sobre isso. sistema. Por exemplo, essa Uhum. venda de crédito, eu sei que ainda, né, a gente vai falar muito sobre isso. Mas, por exemplo, qualquer porte de consumidor, se você é um consumidor residencial e você tem lá acumulado na concessionária Enel, na CPFL Paulista, 20 mil quilowatts em crédito. Esses 20 mil quilowatts você vai poder comercializar tranquilamente? Comercializar. É porque esse é o modelo internacional, Ricardo. Na Alemanha, por exemplo, uma residência coloca o seu sistema, investe no seu sistema solar, na sua residência, e consome, ela até projeta para ser superior ao seu consumo. Se ela consumir menos ou realmente projetou para ser superior ao consumo, todo o excedente ela vende já para a distribuidora, sem necessidade de chamada pública. No Brasil, vai iniciar essa venda através de chamada pública, que a ANEEL vai regular. Mas no exterior já funciona o seu saldo. Se a distribuidora quiser comprar naquele mês, você vende o saldo. Você não fica com saldo lá, você já vende a diferença, ela coloca um crédito na sua fatura em dinheiro, né? Ou no seu banco. E aqui não é permitido ainda, mas a gente já começou pelo menos iniciando aí essa venda através de chamada pública, tá? Legal, bacana. Iluminação pública. O sistema de iluminação pública vai poder participar do sistema de compensação de energia elétrica. Isso é legal porque vai ter muita licitação aí para a gente participar, construindo usinas para governos, prefeituras, cidades, prédios públicos, né, de iluminação pública para compensar a energia elétrica que antes ainda não podia, tá? Falando um pouquinho de parecer de acesso, a lei agora proíbe expressamente a venda do parecer. Então, a gente tinha comercialização de parecer de acesso antes, as empresas que iam por essa linha de serviço, elas vão ter que se reinventar e oferecer um serviço adicional, né? Tipo fundiário, com conexão, com estudo de conexão, vai ter que desenvolver uma outra maneira que não só a venda do parecer de acesso, vai ter que ter um serviço prestado, na verdade. Isso aqui, a legislação foi feita dessa maneira, Ricardo, para inibir que empresas entrem com a solicitação de acesso e não tenham intenção de construir. Vai diminuir um pouquinho aquela montanha de parecer de acesso sem intenção de construir, né? E esse parecer de acesso, vamos pensar assim no caso da sua empresa. Você tem Uhum. lá um terreno, você fez um parecer de acesso e você colocou no nome H2, né? Colocou no nome da H2 esse parecer de acesso, tudo. Você vai construir essa usina, só que essa usina não é para você, é para um cliente seu. Aí você faz todo o processo, constrói a usina no nome da sua empresa, depois você pode fazer a transferência de titularidade para aquele cliente, correto? Exato. Nesse caso, você consegue confirmar que você não vendeu o parecer de acesso porque você tem um contrato de locação da sua usina
com o investimento feito por você. E o que a gente tinha antes era que tinha uma linha de serviço no mercado que era só o parecer. Você não locou a usina, você não investiu na usina, né? E isso está sendo expressamente proibido agora na legislação. Ok. Eu deixei aqui duas cláusulas, que é a classificação expressa de projetos como infraestrutura e a classificação expressa dos projetos para receber investimentos de rede e de fundo de investimento de participação em infraestrutura. Essas duas cláusulas, elas foram veto da presidência, porque o Ministério de Economia orientou a presidência que aqui há uma renúncia fiscal e que precisaria ser melhor pensado, melhor elaborado, tendo em vista o orçamento aprovado para o ano de 2022 em diante. Então, a orientação que a presidência teve do Ministério da Economia é que essa renúncia fiscal não poderia ser desacompanhada do orçamento aprovado pelo Ministério da Economia. Então, o presidente vetou aqui, o que é muito importante para investimento em GD e provavelmente entra depois em algum momento, né? Legal. Posso passar aqui até ou você tem alguma pergunta? Pode sim. Pode. Aqui, a última tela que eu trouxe para a gente, na verdade, a penúltima, porque no último eu vou mostrar um quadro de tarifas da ANEEL, mas essa aqui é a última tela assim, que eu trouxe benefícios da legislação 14.300, que foi publicada dia 7 de janeiro. Vai ser feito um encontro de contas pelo Ministério de Minas e Energia, solicitado pelo Ministério de Minas e Energia, mas feito pela CNPE, que é o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, e ele tem um prazo de 12 meses, de 6 meses, e a ANEEL mais 12, então o prazo total é 18, para poder fazer um encontro de contas e levar em conta todos os benefícios e os custos de GD efetivos para o sistema de distribuição e de geração, para o mercado, né? Por que o Ministério de Minas e Energia pediu isso? Porque foi muito controversa a aprovação do PL 5829 na Câmara e no Senado, dizendo que a GD recebe subsídios e tal, e não foi levado nenhuma consideração os benefícios que traz a GD. Então, o Ministério solicitou, o CNPE vai orientar, a ANEEL vai realizar o encontro de contas de benefícios e custos efetivos da geração distribuída. O que leva em conta, que a gente acha que vai entrar nesse cálculo, e aí a BGD vai participar desse grupo de trabalho, colaborando, né? São os efeitos do sinal locacional da geração distribuída, a resposta à demanda, que é imediata, os custos do transporte de micro e mini geração através do sistema efetivo, né? O benefício de descarbonização ambiental, quais são as perdas efetivas do setor elétrico. Então, tudo isso vai ser falado nesse encontro de contas para que haja um cálculo efetivo da TUSD do fio B, qual o percentual de pagamento que vai pagar do fio B a partir de 2031. Legal. Então, o pessoal fala assim, muito em grupos, sabe, Ricardo? A partir de 2030, a gente está na mão da ANEEL de novo, e aí eu vou pagar tudo, vai acabar com a GD. Na verdade, ela tem que fazer um cálculo, uma chamada pública, com colaboração de todos nós, e auditores independentes, e auditores que a gente também vai contratar através das associações, para dizer quais são os efetivos benefícios e os custos. E a gente pode se surpreender lá em 2030 e deixar de pagar fio B por conta dos benefícios que a GD traz, viu? A gente tem que acreditar nisso. Legal. Terminando aqui a nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho da CUSD. É possível agora adiar o início do pagamento da CUSD desde que você prove que você teve problema para a conclusão da obra de conexão, mas é necessário comprovação. E hoje, mesmo que a gente não conectasse a usina, a gente já passaria a pagar a CUSD mesmo com a usina atrasada, né? Mesmo sem estar funcionando, isso vai ser evitado. Para você entrar com uma nova unidade de consumo beneficiária, antes a distribuidora tinha 60 dias para implementar, agora ela tem 30, então é uma coisa bem legal que a legislação trouxe.
percentuais ou ordem de utilização do excedente. A legislação também trouxe uma coisa que eu considero muito positiva para o mercado de GD, que é assim, antes você dizia, num condomínio, num consórcio, ou mesmo numa geração remota que tinha várias unidades consumidoras, filiais e matriz, você dizia assim, antes tinha 60 dias para mudar, agora é 30, reforça também, né? Você pedia assim, eu quero 15% de compensação dos meus créditos para a unidade A, e aí ia falando quantos por cento para todas as unidades. E aí agora você pode fazer dessa maneira também, ou você pode fazer de uma outra maneira, que é o seguinte, carrega todos os meus créditos na unidade A, se sobrar, carrega para B, se sobrar, carrega para C. Isso é muito bacana também para quem tem matriz e filiais. Como que chama essa modalidade, Zilda? Porque isso é muito interessante. Isso confirma. É um trabalho assim, eu vou dar um exemplo aqui para quem está assistindo, né? Hoje, essa modalidade, você tem lá 6 padrões naquele cliente. Aí, muda no meio do caminho o padrão de consumo daquele cliente. Aí você tem que ligar no funcionário e falar, agora não é mais 37% na unidade final 33%, agora é 47%. Ah, tá bom. Exato. Quanto tempo a gente tem para fazer essa alteração? 60 dias. Só que daqui 60 dias... já é outro padrão. Já mudou. Às vezes o cliente instalou um outro equipamento ali, mudou o padrão. Então, essa modalidade fica muito melhor. Exato, exato. É isso mesmo, você acertou em cheio. Isso já pode ser pedido? Olha, eu acho que isso é de implantação imediata, porque não envolve nenhum tipo de desenvolvimento de sistema da distribuidora. Pelo menos na minha interpretação, né? Você está dizendo que o rateio é 15, 20, 30, sei lá quanto, ela carrega essa informação lá no sistema. Uhum. O que você vai carregar agora no sistema não é aquele percentual que muda de 60 em 60 dias e fica aquele desespero para mudar. Você vai carregar no sistema que é uma ordem de priorização. Então, se houver necessidade eventual da distribuidora mudar todo o seu sistema, então só entra em operação daqui a 6 meses. Tá. Após mudança, as distribuidoras têm 6 meses de prazo para mudar o seu sistema para se adequar. Tá. Mas tem coisa aqui que a gente vê que não é. Por exemplo, passar de 30 para 60 dias não tem nenhuma mudança de sistema, né? Uhum. Ao contrário, passar de 60 para 30. Sim, sim. Caução e garantia de fiel cumprimento, que na verdade é o que a gente fala de garantia, né, para o projeto. O que a legislação diz? Que para evitar venda de parecer de acesso, para evitar que você realmente não tenha interesse em construir a sua usina, não dê trabalho para a distribuidora sem ter interesse efetivo na construção, usinas com potência instalada de 500 até 1 mega vão pagar 2,5% do investimento, 2,5% do CAPEX para a distribuidora através de uma garantia ou caução. Você vê que microgerador ou até 499 kW não paga nada, não tem essa garantia, né? A potência instalada, 1 mega inclusive, e acima, vai pagar 5% do CAPEX, tá? E aí tem outras exceções também, além de ser microgerador ou abaixo de 500 kW. Todos os consórcios não pagam, as cooperativas, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, projetos menores que 500, que eu já falei, 499, projetos com custo de assinada, em até 90 dias da publicação da lei, também não vai pagar. E como vai ser isso aqui? Quando é que passa a pagar? Na minha visão, Ricardo, só deveria passar a pagar depois que a ANEEL regular, porque tem muita dúvida aqui. Se alguma distribuidora cobrar esse percentual, eu acho que ele é indevido, porque primeiro tem que dizer 5% do CAPEX baseado em quais premissas, porque cada um calcula o CAPEX de um jeito, né? Esse valor vai ser depositado em que conta? Vai ser devolvido em qual conta, em quanto tempo? Então, tem muita coisa para discutir. Vale uma garantia bancária? Vale uma garantia
de uma seguradora, ao invés de depositar esse valor? É um calção em dinheiro através de banco? Então, tem tanta coisa para regular que eu acho que se alguma distribuidora cobrar, ela não tá na lei. Eu acho que tem que esperar. Aqui, esse é um item que tem que esperar a regulação da ANEEL. Legal. Fontes despacháveis. Regras de transição mais amenas para as fontes despacháveis. Então, o pessoal tem muita dúvida o que é uma fonte despachável. Solar e eólica não são despacháveis. É uma planta com uma fonte que ela tem que ser capaz de entrar em operação quando necessário, quando solicitado, e atingir rapidamente níveis desejados de geração. Então, se eu tenho uma usina com 1 mega, com potência instalada de 1 mega, para ela ser considerada uma fonte despachável, ela teria que entrar em operação à noite, por exemplo, se necessário, e atingir 1 mega rapidamente. E a solar e a eólica? Ela deveria ser híbrida, né, com várias fontes, falar de biomassa, eólica, hídrica, né, e também backup, e também tem backup. Pois é, mas a gente vê que a solar e a eólica não conseguem, através da própria geração solar ou da própria geração eólica, entrar em operação quando quer ou atingir o nível de geração rapidamente. Porque, por exemplo, se você quiser que uma solar entre em operação à noite, não pode. Se você quiser que uma eólica entre em operação quando não está ventando, também não pode, né? Então, elas não são consideradas despacháveis. E a regra de transição para a solar é mais amena se tiver a bateria incluída. Unidades extintas. Agora ficou muito mais fácil quando um condomínio ou uma geração compartilhada, um empreendimento de múltiplas unidades, quer extinguir um dos consorciados, ele mudou para outro estado ou saiu do consórcio por algum motivo, aquela unidade consumidora foi extinta, todo aquele saldo, antes de extinguir a unidade, pode ser migrado para qualquer um dos outros condôminos, desde que solicitado 30 dias antes de extinguir a unidade, claro, né? Você não pode pedir para extinguir, porque extinguiu, acabou tudo, e aí você lembrou do crédito, aí não tem mais, aí acabou. Tem que ser solicitado antes, né? Tá. Divisão de usinas flutuantes também era um assunto que estava do Senado para ser aprovado pela presidência, e ela retirava as usinas flutuantes de serem vedadas para dividir em várias centrais de microgeração para se enquadrar no sistema de compensação. E isso foi retirado pela presidência porque foi colocado muito em cima da hora no Senado e falta informação o próprio Ministério de Minas e Energia orientou a presidência a vetar esse item porque está desconfigurando uma grande usina e partilhando ela para se enquadrar na mini geração. Então, como partilhar uma usina é proibido, o Ministério orientou a presidência a vetar esse item, tá? Ok. E aí, para terminar, Ricardo, eu trago aqui para o pessoal o exemplo que a gente começou esse trabalho aqui falando em TUS-G, falando em tarifa, né? Eu queria mostrar para vocês, essa tabela, ela está no site da ANEEL, na parte de tarifas. Então, ela traz lá quanto é o fio B, quanto é o percentual do fio B sobre a tarifa, quanto é 40% do fio A, ela traz quanto é o fio A, quanto é o percentual sobre a tarifa, quanto é o PID que vai passar a pagar e quanto é a tarifa de fiscalização. Eu fiz esse trabalho aqui em Excel, vou pegar uma, por exemplo. Na Light, o fio B representa 21% da tarifa. Se ele representa 21% de 694,05, ele é R$ 143. Na Light também, o fio, 40% do fio A representa R$ 20,38, o PID R$ 3,20 e a tarifa 0,41 do sistema de fiscalização. Tudo isso demonstra que não serão compensáveis R$ 167,39 na Light. Ou seja, 24% não será compensável da tarifa de energia. Os outros 76% serão compensáveis.
Então, eu fiz mais ou menos um cálculo que tudo que ficou acima de 70%, eu acho que é viável o projeto. E aí eu trago em comparação um projeto aqui da Coelba, que aí eu acho que na Bahia o projeto ficou inviável, porque, olha, o fio B ele representa 44% da tarifa da Coelba, ele é R$ 275,04. Se a gente vai pagar o fio B e vai pagar 4% aqui do fio A, vai pagar 40% do fio A, que representa 4% da tarifa, e vai pagar P e D, que é R$ 4,11, e a tarifa do sistema de fiscalização, você vai acabar não compensando R$ 302,57 da sua tarifa, 49%, ou seja, quase meio a meio é compensável e não compensável, e o restante não compensável para GD. Então, para mim, eu faço essa pergunta, né? Nas localidades onde o fio B é muito alto, o projeto acaba ficando com uma cara assim realmente muito ruim. O que vai fazer dizer se é viável ou inviável é quanto vai deixar de pagar da TUS de carga e passar a pagar para a TUS de G. Se isso compensar, é importante verificar e aí descobrir se o projeto é ou não viável na sua localidade, né? Tá. É isso. Como é que fica, e como que fica a sua opinião, né, sobre essa inviabilidade aí da Coelba, por exemplo? O que você acha sobre isso? Olha, nesse exemplo aqui, eu não cheguei a ver se a TUS de G compensava ou não, mas dá uma olhada aqui, ó, R$ 302, você está conseguindo ver minha tela? Sim. Uhum. R$ 302 não são compensáveis, né? E aí, lá no slide 1, eu cheguei a colocar a tabela aqui da tarifa, mas não coloquei da Coelba. Olha esse exemplo aqui para você ver, olha. Hoje, a usina remota paga uma demanda contratada aqui de TUSG, que é esse valor aqui, né? Tarifa de aplicação nesses valores. A usina passará a pagar uma TUS de G, que é 1/3 do valor. Olha ela aqui, ó. Se você paga hoje na verde, você paga R$ 21,61, que é essa primeira linha aqui, tá vendo? Uhum. Quando você vai pagar a geração, que é essa última linha da minha tabela, você vai pagar R$ 7,37. Multiplicado pelos seus reais por quilowatt-hora, pode ser que essa diferença de R$ 14 que deu desse 21 para o 7, você vai pagar 1/3 de tarifa aqui, de tarifa de custo do sistema de distribuição, né, da TUSG. Uhum. Se isso aqui compensar aquele pagamento que você vai ter das tarifas, o seu projeto se torna viável. Além de levar alguns outros pontos em consideração, como, por exemplo, a custo de disponibilidade, que deixa de cobrar em duplicidade, né? Uhum. Para cada caso é um caso, viu, Ricardo? Cada caso é um caso, então, assim, uma dica que a gente pode dar aqui para revenda, para o integrador, para quem trabalha com esse mercado, é que tem que ficar mais atento agora com os projetos, né? Para não entrar numa fria. Estudar muito mais, entender muito mais sobre essas planilhas, porque, como você bem falou, cada caso é um caso. Se você fizer uma tacada errada, você não compensa mais com 5 placas. Né? Errei o cálculo aqui de cabeça aqui, não dá. Tem projeto que está fora. Tá. Eu vou falar com você, Ricardo, é muito denso a quantidade de coisas da legislação. Sim. E a modalidade, fazer um cálculo financeiro é muito importante. Eu sei que as associações estão interessadas em ajudar os associados todos, desse mercado todo, a todos os integradores a calcular, para ninguém errar e ter prejuízo. Tá. Então, vamos acompanhar aí os próximos passos, como a ANEEL vai regular, o que ela vai escrever, como será pago, quanto. Através dessa coordenação de regulação da ABGD, eu vou ficar acompanhando tudo, como a ANEEL vai colocar de procedimento e como ela vai fazer a operacionalização dessa lei.
a BGD vai soltar isso para todos para o mercado, para todos os associados, né? Agora, a gente já está acabando o nosso tempo, Zilda, infelizmente, porque o papo está bem bacana. Eu vou ter que te chamar aqui de novo, não vai ter jeito, vou ter que te chamar de novo aqui várias vezes para a gente continuar aprofundando essa temática. Mas o ano todo, né, Ricardo? Com certeza. Um tema que eu gostaria de trazer aqui é rapidinho, assim, tá? Para a gente fechar. Junto à carga, muda alguma coisa? Paga alguma tarifa adicional? Como é que funciona isso, assim? Olha, junto à carga ficou muito bacana, porque deixou de pagar o custo de disponibilidade, né? Tá. E a gente tem agora uma legislação com segurança jurídica para todo o mercado, junto à carga ou não, remoto também, né? Junto à carga também traz para a gente uma facilidade de compensação de créditos, excedentes, venda do excedente. Então, tem também muita coisa bacana. Não é só o remoto, não. O junto à carga melhorou mais financeiramente a questão do retorno financeiro do investimento do cliente ou do investidor, que assim, como estava antes. Isso você pode afirmar? Melhorou sim. E ainda tem uma coisa bacana, que não tem garantia de fiel cumprimento, não tem várias dificuldades assim que a usina remota vai ter, né? Tá, legal, bacana. Então, assim, Zilda, nossa, muito legal esse bate-papo hoje aqui. Tenho certeza que a gente vai ter que fazer outros encontros aqui e aprofundando em outras, né, costurando esse assunto aí, porque é muito legal, o pessoal está muito afim de entender a fundo aí para, né, conseguir desenvolver o negócio de cada um aí, Brasil afora. Então, e participar dos fóruns, né, que vai ter em todas as regiões aí. Com certeza, os fóruns estão chegando aí com tudo, o próximo fórum do Grupo FRG vai ser em São Paulo, né, o primeiro. Então vai ser bem bacana aí todo mundo ficar atento aí, porque muita informação circula nesses fóruns. Um abraço para você, muito obrigada por ter me convidado. Obrigado, Zilda. Um abraço para você também, uma ótima noite aí para você.